Boa noite, pessoal. Tudo bem? Terça-feira à noite, todo mundo chegando do trabalho, todo mundo cansado. Vamos assistir uma live hoje. Boa noite, Silvana. Vamos assistir a live hoje fazendo um bolo de chocolate de travessa para vocês poderem reproduzir e começar a vender bolos como esse. Vocês vão gostar muito, um bolo super simples, com receitas, com ingredientes que vocês têm em casa para começar. E super fácil de fazer e super gostoso. Então vou esperar mais uns minutinhos para o pessoal terminar de entrar e aí eu já começo. Bom, pega um caderninho, pega uma caneta para anotar e a gente já vai começar a fazer. Quem quiser fazer junto comigo pode fazer também. Então já vou mostrar os ingredientes e aí vocês podem ir separando pra gente fazer. Tudo certo aí, pessoal? Vocês Sim. podem falar comigo, tá tudo certo? Os bastidores estão com tosse um pouquinho. Boa noite, Nina. Boa noite, Nilce. Boa noite, Antônia. Terça-feira à noite de frio aqui em São Paulo. Como é que tá por aí na cidade de vocês? Tá frio? Tá chovendo? Eu tô em São Paulo e aqui tá frio. Então a gente tá fechado aqui na cozinha pra não passar frio. Tudo certo? Tá bom. Então vamos lá. Pra quem viu, perdão. Pra quem viu, tem um bolo que postaram lá no meu Instagram, eu postei, né? Um bolo de travessa de chocolate. É esse bolo que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, só reforçando pra quem chegou agora. Tá frio em Minas, nublado em Manaus. Manaus chove sempre, né? Muito pra Manaus. Fazer umas receitas lá em Manaus. Boa noite, pessoal. Então vamos lá, vamos começar? Vou mostrar os ingredientes pra vocês e a gente vai explicando. Vocês podem ir mandando as perguntas aí na live. O pessoal aqui por trás vai me falando as perguntas, tá bom? E o que eu enxergar também, eu vou avisando. A galera falou que o som tá baixo. O som tá baixo? Vamos ver se dá pra aumentar aqui. Tá melhor? Me ouvem melhor agora? Deixa eu ver aqui. Tá frio no Rio. Agora já tá quente. Acho que a galera tá ouvindo, né? Tá interagindo aí. O pessoal tá me respondendo. Se algum momento ficar baixo, vocês não conseguirem me ver ou me ouvir, vocês podem digitar aqui, tá bom? Que o pessoal arruma. Então fiquem tranquilos. De Angra, no Rio de Janeiro. Que chique. Vamos lá. Então, o bolo de hoje é bem simples de fazer, poucos ingredientes e é um bolo parecido com o que as pessoas costumam fazer, só que com um toque para ele ficar mais gostoso. Então aqui para fazer a massa, a gente vai usar farinha de trigo sem fermento. Aqui tem 2 xícaras. Eu tenho 1,5 xícaras de açúcar refinado, mas pode ser o açúcar que você preferir. 4 ovos. Meia xícara, aqui eu tô usando cacau em pó, mas pode ser achocolatado, que você preferir. Nescau, Toddy, a marca não tem problema. E 1 xícara de leite, tá bom? Uma xícara bem cheia de leite. Esses são os ingredientes da massa, então é bem simples. Eu já fiz receitas aqui na batedeira, já fiz receitas no fouet, hoje eu vou fazer uma receita no liquidificador, que geralmente o pessoal tem. Se você não tem liquidificador, você pode fazer no fouet também. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas também é possível, tá bom? Então, o mesmo procedimento, só que no fouet. Um pouquinho de braço ali, mas vai dar certo, tá bom? Então, vou começar aqui com o liquidificador. A gente vai colocar primeiro os 4 ovos, tá? Então, é importante quebrar o ovo fora do liquidificador primeiro, caso tenha algum ovo que não esteja bom, para ele não estragar a sua receita. Então, vamos colocar os 4 ovos.
aí, pessoal, que é mais. O pessoal tá perguntando se vai ter PDF da receita. Eu posso ver com a equipe depois como é que a gente pode fazer para disponibilizar para vocês. Já tem um vídeo do resultado, a gente vai ter, vou falar todos os ingredientes aqui na live, mas depois eu vejo com a equipe a possibilidade de mandar a receita por escrito para vocês, tá bom? Então, 4 ovos, 1,5 xícaras de açúcar refinado, é o que eu tô usando. Meia xícara de cacau em pó, pode ser o achocolatado que você preferir, tá bom? Ó, a Raquel falou, você é muito prática e objetiva, gostei. Então, obrigada, Raquel. Vamos lá, tomara que você goste dos bolos também. Tem que reproduzir e me contar. Vamos lá, aqui eu coloquei os ovos, o açúcar, o chocolate em pó e vou colocar o leite. Então a gente vai bater todos esses ingredientes no liquidificador. Quanto tempo? Ideal uns 2, 3 minutos. Pode não parecer muito tempo, mas geralmente quando a gente está impaciente a gente bate muito menos. O liquidificador, essa etapa é importante para deixar o bolo fofinho. Então, além de colocar os ingredientes na quantidade certa, a gente tem que bater o tempo certo para incorporar ar na massa e deixar ela fofinha do jeito que a gente quer. Então, eu vou fechar aqui o liquidificador. Agora eu vou pedir desculpas pelo barulho, porque vai fazer barulho. Então, se quiserem abaixar o som aí um pouquinho, talvez seja uma boa ideia, tá bom? Ó, Bia, só um pouquinho antes de você bater. Claro. Essa receita pode ser feita só com chocolate? Acho que você respondeu, né? Que pode ser trocado por achocolatado, né? Pode ser feito com achocolatado, com cacau em pó, que for melhor. Daí ela pode ser feita também sem o achocolatado. A quantidade que seria de achocolatado você põe açúcar e ele fica um bolo branco. É um bolo mais simples, mas também é um bolo que fica bem gostoso. Eu vou bater, baixei o som aí um pouquinho, bem rapidinho. Temos perguntas? Tem bastante pergunta, ó. Marisa, meus bolos não crescem, já troquei até o fogão, me ajuda. Quando o bolo não cresce, a gente tem algumas coisas que podem estar causando isso. Pode ser excesso de farinha, excesso de fermento, pode estar batendo pouco, então ele não tem ar e ele não cresce mesmo. Pode estar abrindo o forno antes da hora, então a gente tem que ver tudo isso para descobrir o que está causando. Pode ser que seja o forno também, mas se você já trocou, a chance de que seja o forno é menor. Tá? Então a gente... isso é importante, a primeira coisa que a gente faz na cozinha é ligar o forno. Então o que a gente vai fazendo aí, já liga o forno, 180 graus, a temperatura que a gente vai usar, e já deixa ele pré-aquecendo, porque quando a gente coloca o bolo no forno frio também é uma receita para ele ficar solado, para ele não crescer. Então, por favor, pré-aqueça o forno, pelo menos uns 5 minutinhos antes. Falando de forno, perguntaram aqui se forno elétrico é melhor que o forno do fogão. Não tem um melhor que o outro, é adaptação.
Eu prefiro o forno do fogão, com gás e não elétrico. Mas é uma questão minha, eu sempre fiz bolo nesse tipo de forno. Algumas raras vezes fiz no forno elétrico, funciona da mesma maneira. Então, sem problemas. O que é melhor pra você, o forno elétrico tende a demorar um pouquinho mais, tá? Então, é só essa questão. Aí tem aqui, sua xícara é de 200 ou 240? 240. É 240 sempre. Aí a Marilene, eu acho que ela deve ter entrado depois. Quanto de leite? Uma xícara. A proporção vai ser metade da quantidade de leite para a quantidade de farinha. Então, se a farinha são 2 xícaras, o leite é 1 xícara. Sempre 2 para 1. E quanto de chocolate? Aqui eu usei meia xícara de cacau em pó, chocolate em pó, chocolatado, o que você preferir. Meia xícara. Aí a Raquel escreveu, o fermento vai... Não vi na lista. Esqueci de falar. Fermento sim, tá? Fermento químico, aquele que a gente sempre usa para bolo, 1 colher de sopa. Para quem compra aqueles potinhos típicos de fermento, é uma tampinha cheia, tá? Ele vem até escrito na tampinha de que equivale a 1 colher de sopa. Então a gente vai usar assim. Me dá dicas de fornos práticos. Olha, forno, aqui a gente tem vou até falar a marca aqui, a gente tem um Consul, no outro lugar em que eu faço bolo a gente tem um Daco, depende do forno. A gente tem fornos bons em todas as marcas. Se quiser mandar o que você tem ali pra eu te ajudar, vai ser um prazer. Legal. Certo? Certo. Mais alguma? Tem bastante, mas vai Então, mostrando vamos aí, lá. a gente vai... Bati no liquidificador, agora eu vou incorporar a farinha com o fouet. Então, acho que vocês já conhecem o fouet, a maior parte que tá aqui já deve fazer bolo em casa, pelo menos. E eu vou colocar as 2 xícaras de farinha e vou jogar o líquido por cima, tá? Por que eu misturo com o fouet? Pra ajudar a ficar mais macio ainda. Então, quanto mais ar eu incorporar na massa, melhor, mais fofinha, mais alta ela vai ficar, e é o que a gente quer, tá? Eu vou jogando o líquido aos poucos e vou batendo com o fouet. Se quiserem falar comigo, falem comigo. Ó, aqui a galera tá pedindo bastante a receita por escrito. Depois a gente pode mandar ou colocar lá no feed, né, do Instagram. Sim. A gente tira uma foto do bolo e coloca a receita bem detalhada pra vocês, tá? Perfeito. Olha, Elisângela, essa daqui é legal. Queria começar a vender bolo caseiro. Estou desempregada. Queria receitas econômicas e que vendem bem. Esse é um tipo de receita que ela tá fazendo que é bem econômica. Ela vai falar pra vocês no final aí o quanto que ela gastou pra fazer uma receita e o quanto que ela vai ter de lucro se caso ela venda todos os bolos. Exatamente. Esse é um bolo com ingredientes bem simples, todo mundo conhece. Dá pra adaptar com o achocolatado que você tem, com o chocolate que você tem, pra ele ficar certinho. Ó, vou mostrar pra vocês aqui como tá a massa. Ó, tem bastante ar. Vocês conseguem ver as bolinhas? Essa é a consistência da massa que a gente quer. Então ela é líquida, né? Mas ela é grossinha, assim. E ela tem bastante ar. Dá pra ver as bolinhas aqui. Bastante ar. Isso vem do liquidificador e vem da gente misturar a farinha com o fouet. A gente não bate a farinha no liquidificador, tá? Isso também pode ser um fator que ajuda o bolo a não crescer tanto. Então a gente faz essa mistura da farinha no fouet. Bom, antes de misturar o fermento, a gente vai para uma etapa importante. A forma. Então aqui eu tenho a forma. Vou pegar aqui pra vocês. Pega outra forma pra mim, por favor. Isso. Uma forma retangular. Vou mostrar aqui. Ó, essa é uma forma retangular. Ela é 30 por 20, tá? Pra quem quiser saber. E ela tem 5 centímetros de altura. Tá? O bolo vai ficar da altura da forma, tá? Então, é importante, se for adaptar, pensar no tamanho da forma também, tá bom? Isso é importante. A gente vai untar essa forma com óleo. Pode ser margarina, pode ser manteiga, pode ser o que vocês preferirem. Eu vou passar só óleo. Como ele é um bolo de travessa, a gente não pretende desenformar ele, nesse caso, eu vou passar só óleo e não vou passar farinha. Se você for desenformar, passa margarina ou passa óleo,
pouquinho de farinha e deixa ele pronto para desenformar, tá bom? Vamos lá. Tem gente chegando agora, estou fazendo um bolo de chocolate de travessa. Então, vou acompanhando aí, depois a gente vai disponibilizar a receita para vocês. Ó, isso aqui é óleo de cozinha, tá? É um óleo de soja. Vocês podem usar óleo de girassol, azeite de oliva, margarina, o que vocês preferirem. Eu vou passar com um pincel no fundo e nas laterais. Por que eu não misturei o fermento ainda? Depois que eu misturo o fermento na massa, ele começa a agir. Então eu só vou misturar ele quando a massa estiver pronta para ir pro forno. Então eu tenho que fazer todas as preparações antes, inclusive untar a forma. Tá? Então vamos lá. Perguntaram aqui se bater com colher de madeira também não fica mais fácil e bem batida a massa. Olha, depende. Depende. Para quem tem menos experiência, o fouet tende a ser mais fácil, tá? Justamente porque ele tem esses arames com espaços e ele facilita que você incorpore ar na massa. Se você já entende um pouquinho de massa, já costuma fazer bolo, a colher de pau pode ser mais prática sim. Agora, para quem tá começando, o ideal é que use um fouet. O fouet ajuda muito, vai usar em muitas receitas e é um investimento baixo. Você vai usar muito, te garanto. Eu uso em todas as minhas receitas. Então vamos lá. Passei aqui nosso óleo. Não precisa ser muito, tá? Só untar a forma toda. Pode falar. Se for forma de buraco, qual tamanho seria? Deixa eu pensar aqui certinho. 15, uns 25 de diâmetro, tá? Porque ele vai ter o buraco no meio, ele precisa ser um pouco maior e, se possível, um pouco mais alta, tá? Para essa quantidade de massa. Ela cresce bem, eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, o ideal é uma forma um pouquinho mais alta, uns 25 centímetros de diâmetro. Então, a forma montada, agora a gente vai incorporar o fermento na massa. O fermento a gente não bate, a gente mistura, tá? Se a gente bater o fermento, ele vai perder o efeito que a gente quer. Então, vou jogar aqui com uma colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo. Tira isso aqui pra mim, por favor. Obrigada. E vou só misturar. Você pode fazer isso com a espátula, tá? Aqui em São Paulo a gente chama pão duro, eu não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês, que é essa espátula aqui de silicone, muito comum em confeitaria. Você pode misturar com a espátula, eu prefiro misturar com o fouet. Bem devagar, sem bater, só misturar. Ó, só pra dar um recado aqui pra galera que tá assistindo, teve uma pessoa, eu não consegui, acho que é Rita. Poxa, não deu pra entrar no horário, não vi você fazendo. A live vai ficar gravada, tá? Então, depois vai ficar disponível, Rita, pra você assistir depois, né? Só você entrar no Instagram da Bia, que ela vai estar lá disponível, você consegue ver desde o início. Certo. Aqui temos a massa pronta. Essa é a consistência que a gente busca. Tá? Na receita, eu li aqui um comentário, na receita não vai manteiga e também não vai óleo, tá? Essa receita não vai nenhum dos dois ingredientes, só pra untar a forma. Na receita em si não vai. Vamos aqui, misturei o fermento. Vou tirar aqui o meu fouet. E vou despejar na forma. Vamos lá. A Marilene perguntou se essa massa dá para 2 formas de 18 de pudim. 2 formas de 18, sim. 2 formas de 18, sim. O ideal, quando a gente coloca o bolo na forma, é que ele ocupe no máximo até metade da altura da forma, tá? Principalmente essas receitas que eu tô passando pra vocês. Porque eles crescem bastante. Se ele passar muito da metade, a gente pode ter um bolo que transborda no forno, não é o que a gente quer. Porque ele transborda, aí bate o desespero na gente, a gente quer tirar o bolo, quer abrir e a gente perde a receita toda. Então, o ideal até a metade da altura da forma. Vou mostrar aqui pra vocês. Por favor, obrigada. Então, bolo na forma, aqui tá um pouco menos do que a metade da altura. E eu vou colocar ele no forno, que tá pré-aquecido a 180 graus. Quanto tempo ele vai ficar no forno? Depende. Eu sei que essa resposta é chata de ouvir, mas depende do tipo de forno, depende do jeito que ele aquece, depende de muita coisa, da potência do gás ou da eletricidade que a gente usa. Em média, 35 minutos, 30 a 35 minutos. Se for num forno um pouquinho mais devagar, não aumenta a temperatura, deixa ele lá mais tempo.
tá? Depois eu vou mostrar pra vocês, é o jeito clássico de saber se o bolo tá assado ou não, mas ele demora de 30 a 40 minutos pra assar, geralmente, tá bom? Ó, uma pergunta boa aqui, tem que bater a forma? A gente não pode bater a forma de maneira nenhuma. Se a gente fizer esse movimento de bater na bancada pra assentar o bolo, a gente vai perder todo o ar que a gente colocou nele. E aí também pode ser um fator que deixe seu bolo baixo e solado e duro. A gente não quer isso, tá bom? Não vai óleo nem margarina. A live vai ficar salva assim. Vou respondendo vocês aos poucos, o pessoal pode ir respondendo aqui também. Vou colocar o bolo no forno. Temos perguntas? Bom, vamos lá. Eu separei algumas perguntas aqui que a galera deixou. Enquanto o bolo está no forno, a gente aproveita. Quanto de açúcar? Acho que tem uma galera que entrou depois. 1,5 xícaras de açúcar. Pessoal, a receita vai ficar salva, tá? Desculpa, a live vai ficar salva, isso. E a receita a gente vai colocar também. Feito. Vamos lá. Bom, eu vou iniciar algumas perguntas aqui. Pode ser que fique algumas repetidas, mas é interessante pra galera que tá entrando agora também pra poder ouvir a resposta. Bom, a primeira pergunta. Qual a temperatura do forno? 180 graus. A média dos fornos para assar bolo, 180, 200 graus, se o forno for muito devagar. Certo. Peraí que eu tô com 2 canais de pergunta aqui, então vamos lá. Meu bolo fica duro, não sei o que fazer, me ajuda? Tem todos esses fatores que eu falei. Então a gente tem que incorporar ar na massa enquanto tá fazendo, seja a maneira de bater, seja os ingredientes bem pesadinhos ou bem dosados. Tá? Não necessariamente a gente tem uma balança, então se a gente for usar uma xícara específica, fazer todas as medidas com a mesma xícara. Isso é importante. Tá? Então acertar a proporção dos ingredientes, não bater a forma, não abrir o forno antes, então a gente tem que ir dosando essas coisas aos pouquinhos pra acertar. Certo, então vamos lá. Terceira pergunta. Meu bolo fica esfarelando quando corta, o que faço? Aqui a gente não costuma ter esse problema, porque a gente coloca muita umidade nos bolos, tá? Então a gente joga, quando a gente vai montar um bolo confeitado, por exemplo, a gente umedece a massa, ou quando é um bolo caseiro a gente também umedece antes de servir, mas de qualquer forma, provavelmente sua proporção de farinha tá errada. Tem muita farinha pro bolo, então ele tá ficando uma massa muito pesada, e aí ele esfarela mesmo quando corta. Certo. Eu quero fazer, mas não tenho recurso para começar. Como faço? Tem que começar com bolo simples. Bolos simples, né? No plural. Eu tenho algumas receitas de bolo caseiro que eu ainda quero mostrar pra vocês. Essa é uma delas. Que o custo é baixo comparado ao que se espera pra começar algo na confeitaria. Então, já vou até dizer aqui pra vocês, esse bolo que gera, nessa forma que eu tô usando, tá? 12 fatias grandes, tá? 12 pedaços grandes. Ele custa, em média, com embalagem, uns R$35 pra fazer, tá? O bolo que rende 12 pedaços. R$35 pra fazer, já com embalagem pra porcionar eles, tá? Eu não vou porcionar aqui nessa live, mas vou mostrar o resultado, claro. Mas o custo é mais ou menos esse, tá bom? Pra esse tipo de bolo. Os bolos caseiros têm mais ou menos o mesmo custo, então é um bom jeito de começar, tá? E 1 quilo de farinha, uma dúzia de ovos rende mais do que um bolo. Então o investimento pra começar é baixo. Boa. Quanto tempo posso congelar esse bolo? Bolos que a gente umedece muito, a gente não recomenda que congele. Então, começar um bolo de travessa, ele é um bolo feito para ser muito úmido, a gente não congela. Tá? O que a gente congela é massa sem umedecer. Então, eu fiz uma produção grande de massa na quinta para usar no sábado. Então, a gente pode congelar ou guardar na geladeira. Mas só a massa ou só o recheio, e depende do tipo de recheio, tá? Bolos confeitados a gente não congela, bolos muito úmidos a gente não congela pelo risco de estragar. Certo. Para vender, melhor começar com poucos sabores? É o ideal, tá? Começar com poucos e bons sabores, então investir no popular mesmo. Então, um bolo de chocolate, um bolo de cenoura, um bolo de leite em pó, faz muito sucesso. Então, começar com poucos ingredientes, com poucas opções, para mostrar que seu produto é bom, ao invés de começar com muitas opções e não dar conta de fazer tudo.
E aí você faz muito bolo, não consegue vender todas as opções, então comece com pouco que vai dar certo. Certo. Como fazer um bolo alto sem ele rachar no forno? O ideal é só abrir o forno depois de mais ou menos 25, 30 minutos que ele tá lá, tá? Pra você olhar se ele tá assado ou não. Se você abrir antes ou abrir muitas vezes, ele tende a perder a estrutura ou a rachar. Então a gente só abre, a gente olha pelo vidro ali, dá uma olhadinha, mas a gente só abre o forno depois de uns 25, 30 minutos que ele tá lá. Certo. Teve uma moça aqui que reclamou que o áudio tá baixo. O pessoal tá ouvindo bem ou foi só ela mesma? Tem esse feedback pra gente. Vê se o seu volume tá no máximo também. Leidinha, né? É Leidinha, isso. Isso. Se for o caso do nosso aqui, a gente ajusta sem problema nenhum. Tá, se a galera puder colocar aí nos comentários se tá ouvindo bem, pra poder... Se for de pote, qual a sugestão de tamanho da embalagem? 250 gramas, 280 gramas. Para um bolo retangular, a gente recomenda que corte quadrado. Então, procure um que renda bem, que você tenha uma altura boa, para conseguir otimizar o trabalho que você fez e vender cada vez mais. Obrigada, gente, pelo feedback aí do áudio. Legal. Que mais? Vamos lá. Deixa eu mostrar pra eles aqui. Lá na Maria Braga, eu deixei um bolo pré-assado aqui. A mesmíssima receita. Inclusive, eu encostei a minha tábua aqui e arranquei a casquinha. Não façam isso. Essa casquinha tem um sabor importante. Ela é feita por conta do açúcar, tá? Então, ela tem que fazer mesmo. Essa é a mesma receita, a mesma quantidade. Olha só como ele praticamente enche a forma. Tá? Então, a gente quer esse resultado. O outro vai ficar no forno pra não atrapalhar a novela de ninguém, porque quem não gosta da novela das 9, né? Eu já deixei um bolo pré-assado pra gente poder ver o restante do processo. O que a gente vai fazer o bolo tá aqui, quando ele estiver morno pra frio, a gente continua os processos. O que vai ser feito? A gente vai furar esse bolo. Como? Com garfo, com faca, com o utensílio que você achar melhor. Como é que a gente faz? A gente vai furar bastante e vai furar ele até tocar na forma. Eu não vou furar ele pela metade. Se a gente fura pela metade, ele não vai umedecer o bolo inteiro. Então a gente vai furar bastante até tocar na forma. Então pode ir furando. Esses furos são importantes pra gente jogar o líquido que vai umedecer a massa e ela descer na massa toda, tá? Então a gente faz furos ao longo da massa toda. Pode falar, meninas. Eu tô pegando as perguntas aqui que tinha no grupo. Deixa eu ver aqui. Se você não tá no grupo do WhatsApp, o link tá na bio. Então entrem lá pra fazer parte do grupo também. Quando tem live a gente avisa lá. A gente abre pra perguntas um pouquinho antes. Então entrem lá na bio. A Raquel aqui no grupo escreveu assim, ó. Os bolos são tipos caseirinhos? Acredito que seja bolo caseiro, né? Isso. Eu pretendo mostrar pra vocês bolos caseiros, mas também bolos confeitados, né? Bolos bem conhecidos. Então, bolos com fruta, bolos... Digam aí, meninas, bolos que fazem sucesso que a gente pode mostrar pra eles. Caseiro ou o carro-chefe, né? Tem o ninho. Bolo de ninho. Que é o que ela faz muito bem. Esse bolo de brigadeiro dela também é muito top. Vamos lá. Olha só como esse bolo cresceu e como ele tá fofinho. Essa é a ideia. Tá? Depois eu vou cortar ele pra vocês pra mostrar, lógico. Olha só, furei bastante o bolo. Pode furar ainda mais. Quanto mais furinho tiver no bolo, melhor. Tá bom? Deixa eu lavar. Tem o bolo que você faz também, Bia, que é sucesso, que é o merengue, né? Bolo merengue. Bolo com suspiro, com brigadeiro branco. Muito bom. É um bolo bem gostoso também. Vamos lá. Pra molhar esse bolo, a gente vai usar algo que talvez assuste. Então, para um bolo desse tamanho, eu uso 1 litro de leite. Não vou jogar o leite puro. A gente mistura aqui nesse leite meia caixa de leite condensado e 2 colheres de chocolate em pó. Você pode fazer sem o leite condensado e sem o chocolate? Pode. Se for fazer dessa forma, recomendo que acrescente 2 ou 3 colheres de açúcar refinado e mexa um pouquinho no fogo para dissolver, tá? Eu vou colocar meia caixinha de leite condensado, 1 ou 2 colheres de chocolate em pó e vou misturar no fogo. Ele não vai ferver, tá? Ele vai aquecer bem. Quando ele estiver na consistência que eu quero, eu jogo ele no bolo. Então eu vou mostrar pra vocês. Conseguem virar aqui a câmera, meninas? Dá pra ver aí?
Isso, um pouquinho. Isso, tá ótimo. Foi? Tá ótimo. Eu tenho aqui 1 litro de leite integral. Tenho meia caixinha de leite condensado. Luri, essa receita não pode ser feita na batedeira? Pode ser feita na batedeira, mas recomendo a mesma coisa. Se for fazer na batedeira, a farinha bate em velocidade um pouco menor, tá? E vai acompanhando para que ela mantenha o ar que tem dentro da massa. A gente precisa desse ar, ele é importante. Certo. Vou pegar aqui uma colher. Sim, depois a gente vai disponibilizar a receita, tá? Jo Costas. Vamos disponibilizar. Então aqui eu tenho 1 litro de leite, meia caixinha de leite condensado, 2 colheres de chocolate em pó. Eu vou mexer até dissolver todo o chocolate. E quando ele começar a fazer aquelas bolinhas de que tá começando a querer ferver, a gente tira. Porque se o leite começar a ferver, ele vai subir. A gente não quer isso agora, tá? A gente só quer ele aquecido e com o sabor que a gente quer, bem docinho pra umedecer a massa. O pessoal tá prestando atenção e anotando. Perguntaram fizeram uma pergunta aqui no chat que já foi feita anteriormente e o pessoal já respondeu. É isso aí. A galera já tá respondendo. Vai ter sim. Jô, quero saber a receita em gramas. Eu faço a conversão certinha e mando pra vocês, pra quem quiser pesar, tá bom? A gente manda essa opção também. Tá bom. Ah, tem uma pergunta aqui, Bia. Essa aqui é bem interessante, ó. Dá pra montar um bolo no mesmo dia do evento ou precisa ser com antecedência? O ideal é que seja com antecedência. Se for um bolo de travessa e você conseguir deixar ele pelo menos 4, 5 horas na geladeira, pode ser no mesmo dia. Se for um bolo que você precisa confeitar, que você precisa montar, cortar, tem que ser feito com antecedência, pelo menos um dia antes, tá? Para que ele firme, para que ele não desmonte antes da hora. Então, é importante que faça antes, tá? Boa. Vou mexer aqui. Então, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Ó, esse daqui é legal, hein? Bolo no pote vale a pena? Qual o sabor que vende mais? Vale muito a pena. Eu acho que é um dos produtos que eu mais vendo, bolo de pote. O que sai mais aqui é o bolo de brigadeiro no pote, mas também o de leite ninho sai bastante. Quando é bolo de pote, eu geralmente faço sem frutas, ajuda ele a durar um pouquinho mais. Mas é um bom investimento para começar. É fácil de armazenar, é mais fácil de vender porque já está porcionado, então é uma boa opção, sim. Se quiser, pessoal, mandar mais pergunta aí, ela vai respondendo. Deixa mais um pouquinho. Tinham perguntado qual a receita e o método, se é um pão de ló. Olha, é parecido com um pão de ló de chocolate, tá? Ele tem algumas adaptações da quantidade dos ingredientes, mas ele é bem próximo de um pão de ló, sim. Então a receita é bem parecida. Tem alguma adaptação na quantidade de açúcar ali pra fazer essa casquinha certinho, mas é bem próximo. Legal. Tem umas perguntas aqui, mas já é repetida. Tem uma pergunta nova aqui da Silvana. Qual embalagem você recomenda de bolo de pote? Depende do tipo de bolo que você vai vender. Eu gosto muito das embalagens redondas, principalmente sem ranhuras. Para o cliente ver a embalagem toda transparente, ele ver o produto inteiro, é bem legal. Mas se você vai assar um bolo retangular, é melhor usar embalagens quadradas, embalagens retangulares, para você não perder material. Então, a gente mede certinho e compra a melhor embalagem dependendo do que vai fazer. Eu gosto de embalagens com menos detalhes. A embalagem mais transparente, mais bonita possível é a que mostra melhor seu produto. Então, embalagens mais transparentes, mais bonitas,
geralmente funciona melhor para você vender com um produto bonito. Boa. Aqui, ó. A Denise escreveu assim. Acho que ela era a Silvana também, né? Minha massa de bolo, eu bati a farinha muito na batedeira. Vi aqui na live que não bate muito a farinha. Sim, a gente só incorpora a farinha, tá? Ela tem que estar homogênea, toda misturada na massa. A gente não precisa bater a farinha. Isso vai ativar um glúten que a gente não precisa. Tá? Então a gente mistura bem até ficar homogêneo, mas não precisa ficar batendo. A gente bate os ingredientes líquidos e o açúcar, porque a gente precisa que ele dissolva. Se a gente não dissolver bem o açúcar, também pode atrapalhar no crescimento da massa. Certo. Você congela seus bolos de pote? Do pote? Olha, eu não tenho hábito de congelar, mas já congelei. Eles funcionam bem congelados, não todos os sabores, tá? Os sabores mais simples, então esses que eu falei, brigadeiro, que não vai fruta, que não são muito elaborados, eles funcionam bem congelados, como se fosse aqueles que a gente vê nos restaurantes mesmo. Então a gente vê muita pudim congelado, torta de limão, ele funciona bem congelado, tá? Tem que saber a maneira certa, então a gente não pode congelar ele quente, tem alguns truquezinhos que a gente usa, e o bolo de pote dá pra ser congelado sim. Vamos lá, aqui tá quase pronto. Boa. Enquanto ele vai ficando pronto aqui, eu vou colocar na outra panela os ingredientes da última etapa, que são um clássico. Aí você pode adaptar conforme seu gosto, que é um brigadeiro. Então a gente vai fazer um brigadeiro mole, para ele também incorporar na massa e pra gente conseguir cobrir esse bolo de uma maneira bem bonita. Aqui eu uso leite condensado, então tem uma de leite condensado. Vou pegar aqui minha espátula. Uma caixinha de leite condensado. A live vai ficar gravada, tá? Depois vai ficar lá no Instagram. Eu uso uma caixinha de creme de leite. E 3 colheres bem cheias de chocolate em pó. Obrigada. Vou colocar mais um pouquinho, porque eu vou adicionar um pouquinho de leite. Um pouquinho de leite pra mim, nesse medidor. Aqui não tem muita medida, tá? Eu coloco um pouquinho de leite porque ele fica mais fluido. E é o que a gente quer. Olha só. É bom, a gente faz no ao vivo. Ferva, tá? Isso é importante. Então eu abandonei aqui pra fazer outra medida. Se ele já ferveu, ele já tá bom, tá? Não precisa ferver. Eu desliguei aqui o fogo. Então ele só tem que estar bem quente, tá bom? Porque senão isso acontece mesmo. Vira aqui a câmera pra mim, por favor. Aqui no bolo que eu vou jogar aqui. Pode virar mais um pouco. Isso, tá ótimo. Obrigada. Então, a gente vai jogar essa nossa misturinha direto no bolo. Deixa eu colocar um suporte aqui embaixo pra gente não... E aí, galera, comenta aqui o que vocês estão achando, se tá dando água na boca aí. Esse bolo é muito bom. Vocês vão ver ele depois de pronto. Ele é fantástico, é um bolo que dá pra iniciar as vendas aí, sem sombra de dúvidas. Ó, aqui a pergunta da Michele. Bia, você vai ensinar a fazer o bolo de ninho também? Vou ensinar, vou mostrar tudo pra vocês. Todos os passos da massa, a montagem, até a maneira certa de confeitar, vou mostrar tudo. Então, continuem acompanhando aí, que logo vem o bolo de ninho. Quando você estiver molhando o bolo assim, em algum momento você vai achar que tá molhando demais. Não tá, tá bom? O bolo vai absorver todo esse líquido. 1 litro é
o ideal para esse tamanho de bolo. Nossa, esse bolo é muito bom. Ainda bem que eu sou dos bastidores. Desculpa, viu, galera? Mas façam, viu? Façam, testem. Que vale a pena. A gente até poderia pensar em algum momento em mandar pra alguém, mas pra Manaus fica meio longe, né? De mandar um pedaço de bolo. Ó, pra quem é de São Paulo, se vocês quiserem depois também, a Bia ela pode indicar a loja que ela compra as embalagens, né? Eu não sei se a loja que ela compra vende virtual, por isso que eu tô falando da galera de São Paulo, tá? Mas é uma loja muito boa, que tem desconto, enfim. Então, pra galera que quer começar a fazer bolo de pote, que vai iniciar, ela pode indicar, né? Dá pra pedir no direct lá do Instagram, que ela manda pra vocês. Eu vou até indicar aqui, ó. A loja se chama Central Festas. Quem quiser procurar aí no Instagram. Eles têm um preço bem justo. Se você comprar numa quantidade legal, comprar sempre, eles conseguem oferecer descontos. Então, procurem aí Central Festas. Eu tô aqui perto da Vila Prudente, então comecinho da Zona Leste. Pra quem for da região, recomendo muito. Eu coloquei uma tábua aqui embaixo, porque como é uma pedra, a gente não quer arriscar nem manchar a pedra, nem trincar a pedra, por mais que não tenha problema, né? Em teoria, colocar algo muito quente em cima da pedra, a gente quer preservar ao máximo essa pedra tão bonita. Então, eu coloco sempre uma tábua embaixo, um suporte, alguma coisa, uma outra forma, qualquer coisa que seja, para evitar que o líquido quente vá direto em contato com a pedra, tá? Deixa eu tirar aqui. A Franciane perguntou como faço aquele bolo de chocolate bem pretinho. Olha, eu recomendo usar cacau em pó, tá? Você pode dobrar a quantidade que eu coloquei aqui, porque ele não vai mudar o dulçor do bolo, né? Então, como ele é eu usei 100% cacau, acho que eu até tenho aqui. Então, quanto mais cacau você colocar, mais escuro ele vai ficar. Cuidado para não colocar muito cacau, porque ele amarga um pouquinho, tá? Então, a gente, até uma xícara e meia, ainda dá para colocar nessa proporção de receita, tá bom? E ele vai ficar mais escuro. Galera, só uma informação, lá na bio do Instagram da Bia, tem um link para se inscrever, tá? Ela vai fazer um evento no dia 6 de junho, onde ela vai mostrar, acho que perguntaram aqui referente ao bolo de ninho, e ela vai mostrar. Então, depois que acabar a live, não saiam não, porque vocês têm que ver o resultado aqui. Depois que acabar a live, vocês vão lá no Instagram dela, lá na bio, vai ter um link para vocês se inscreverem, né? Tem uma pesquisa que vocês respondem, vocês ganham uma planilha de precificação para aprender a como precificar o seu bolo, enfim. E aí vocês se inscrevem no evento, que aí dia 6 ela vai ensinar o carro-chefe, que é top também. Vocês podem virar aqui pra mim, na câmera, essa bagunça aqui que eu fiz? Não tem problema. É bom que é ao vivo, no ao vivo que a gente sabe que... Essa é uma boa dica. Com leite fervendo a gente não pode distrair. Vocês aí, quem mexe muito com cozinha já deve saber. Distraiu com leite fervendo, ele suja o fogão todo. A gente tem várias experiências com isso aqui, em vários outros lugares. Distraiu, ele vai transbordar. É muito rápido. Então aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado, ou uma lata de leite condensado. 3, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, achocolatado. Nesse caso poderia até ser chocolate em barra ou em moedas, funciona também. Uma caixinha de creme de leite e 200 ml de leite integral. Eu vou mexer aqui até ele dar o ponto que eu quero. Esse é um brigadeiro. Aí você pode fazer a seu critério, se quiser fazer um brigadeiro branco, se quiser fazer um brigadeiro de outro sabor, funciona bem também. Vamos lá. Delícias da Dri tá falando aqui que vai fazer uma visita pra comer esse bolo. O bolo é da produção. Só que me conhece querendo me roubar bolo. Ó. Bolo. O bolo é o salário do pessoal da produção aqui. Eu não posso.
Vamos lá. Aqui vai dar um tempinho. O brigadeiro, pra quem sabe, a gente nunca para de mexer. Então é até um pouquinho terapêutico, eu diria. Pra mexer ainda. Pessoal, ó, uma informação super importante aqui também. Ela vai ensinar a fazer o bolo de leite ninho sem leite condensado, hein? Então, Exatamente. essa vai ser boa. Igual o bolo de leite ninho que você conhece, aquele confeitado bonito. Das grandes. Das grandes franquias de bolo. É esse mesmo. Não vai leite condensado no bolo. Então, pra quem perguntou aí na postagem que a gente fez ali da gente fazendo compras e comentou, não tem leite condensado? Não tem leite condensado. Nessa receita de bolo de leite ninho não vai leite condensado. Isso é um diferencial da receita. Ó, aqui estão perguntando o seguinte: quantos por cento de gordura tem no leite condensado que você usa? Eu uso leite condensado integral. Eu posso dar uma olhadinha aqui? Ele tem, na verdade, corrigindo, eu tô usando um semi-desnatado, tem 6% de gordura. Que interessante, não vai margarina. Usa a gordura do creme de leite? Uso. Você pode fazer o brigadeiro como você achar melhor. O creme de leite, ele tende a deixar o brigadeiro um pouco mais fluido. Então, para esse caso, eu recomendo bastante. Mas se você quiser fazer o seu brigadeiro com a margarina ou a manteiga ao invés do creme de leite, é uma alternativa também, tá? Se não tiver o creme de leite, por exemplo, pode usar a sua margarina. Ó, o Jô gostou aqui, falou, Bia, mas o cacau é mais forte. Achei que tivesse que ser menor a proporção para substituir o chocolate. Esclareça, por favor, pois adorei esse bolo e vou fazer. Legal. O cacau, ele tem um sabor bem presente, tá? Mas como a massa vai bastante ingrediente, ele vai no forno ainda, o que a gente está dosando aqui, que poderia colocar mais cacau do que achocolatado, é o açúcar. Tá? Então eu posso colocar mais cacau, ele vai dar um sabor um pouco mais forte, mas não um sabor mais doce e enjoativo, que é isso que a gente foge do achocolatado. Tá? Então o cacau ele vai dar uma cor mais escura. Eu usei aqui 100% cacau, usei meia xícara, mas se você usar uma xícara e meia, ele vai dar um bolo um pouquinho mais escuro e ainda assim não vai perder a qualidade e não vai deixar ele amargo. Tá? O cacau realmente é mais forte, mas quando a gente dosa aqui, a questão é o açúcar, tá? Ele não vai interferir na consistência do bolo. Bia, você conhece a dica para saber a quantidade de massa que vai na forma multiplicando por 0,43? Não conheço. Estou adorando suas receitas. Parabéns. Sensacional. Obrigada. Aí também, pode ser 50% de cacau? Pode ser 50% cacau. Os meus brigadeiros eu nunca faço com chocolate em pó, achocolatado em pó. Sempre faço com alguma porcentagem de cacau. Acho que hoje eu tô usando 35%, se não me engano. Mas pode ser 50% também. Pode ser 100% cacau. Sem problema nenhum. Tá quase bom já. Esse fogo aqui da produção é bem forte. Mais um pouquinho. Perguntaram aqui qual chocolate você usa. Pode mostrar a caixa? Eu uso algumas marcas, tá? Aquele chocolate famoso do Padre é muito bom, tá? O pessoal deve conhecer. Tem uma outra marca boa de chocolate, chama Dona Jura. É boa pro cacau 100%. Ele é um valor bem acessível e um produto de qualidade. Então, podem usar aqui que vai dar certinho. Então, chocolate em pó rende bastante, tá? E é um investimento importante de fazer. Ele é mais barato do que o chocolate em barra, do que o chocolate em moeda. Vale a pena o investimento. Então, ou o chocolate do Padre, ou um Dona Jura, são boas marcas de chocolate em pó. Só não para aqui porque eu tô mexendo. A Michelle explicou aqui a regra de multiplicar por 0,43. Ela falou, você coloca a forma na balança vazia e tara. Enche a forma com água até transbordar e o peso que der você multiplica por 0,43.
Ah, muito legal, Michelle. Obrigada pela dica, eu vou testar. Depois dou um feedback pra você. Muito obrigada. A gente adora dicas também, que tá todo mundo aprendendo. Olha que legal. A Marisa, ela escreveu assim, ó. Sou enfermeira, mas amo cozinhar. Agora vou conseguir fazer bolo com você. Obrigada. Seja bem-vinda. Tomara que faça muitos bolos. E dê um feedback pra gente. Se alguma coisa sair do esperado, feedback positivo, feedback negativo, a gente aceita tudo. A gente sempre melhora com feedback. Então, deixa os comentários lá, mandem direct pra gente. A gente gosta muito. Quem fizer, posta nos stories e marca a gente que a gente reposta também. Isso, boa. Então, aqui tá no ponto que eu gosto. Vou mostrar pra vocês. Então, deixa eu por aqui na frente. Ó. É um brigadeiro bem líquido. Como é que eu sei que ele tá no ponto que eu quero? Quando ele esfria na colher, ele demora pra cair. Tá vendo? Ele ainda é um brigadeiro de colher, mas não é um brigadeiro líquido que tá escorrendo. Ele tá pingando, tá vendo? É essa consistência que eu quero. Ótimo. O pessoal aqui da produção tá sentindo o cheiro de queimado que esse leite que eu derrubei tá fazendo aqui na cozinha. Vamos lá. Queria minha faca. Alguém vê minha faca? Claro que não, mas só eu tô aqui. Pode ser essa aqui. Obrigada. O que eu vou fazer é, nesse caso em que a gente vai servir esse bolo de travessa, eu vou cortar o bolo, tá? Então eu vou deixar ele porcionado aqui. Isso também vai ajudar o brigadeiro a descer mais. Então, vou deixar aqui, cortado. O pessoal da produção já tá aqui gesticulando pra mim, pedindo o bolo. Então, eu já vou deixar cortadinho aqui. Além das perfurações que a gente fez, esse corte ajuda a entrar brigadeiro no bolo todo. Cortei uns pedaços maiores, outros menores. A gente usa um cortador quando a gente vai porcionar, tá? Pra colocar em embalagem, pra colocar no pote. Um cortador que corte todos do mesmo tamanho, tá? Então a gente não faz assim no olho pra gente não perder bolo, tá? Mas nesse caso aqui, como o pessoal aqui tá me olhando, eu cortei na faca mesmo, tá? Então o que eu vou fazer é, vou jogar esse brigadeiro direto aqui no bolo, quente mesmo, tá? Eu jogo um pouquinho. E o que eu vou fazer é, com a faca mesmo, eu vou espalhando e vou puxando para ele escorrer nas laterais, para ele escorrer entre os pedaços. Então, eu vou jogando aqui, espalho bem. Pode ser com uma espátula, pode ser com uma colher. Tem que ser bem delicado, tá? Porque ele é um bolo bem úmido. Então, a gente vai espalhando. Espalhando bem. Dá pra enviar um pedaço para Campinas via Uber? Olha, vai ser um Uber meio caro. Mas, ó, vale a pena, hein? Nossa. Bem gostoso. A gente combina isso aí, de mandar pros lugares um dia. A gente tem que estar com a logística certinha. Começar a bater motoboy aqui em casa, o pessoal vai me pôr pra correr. Então, ó, vou puxando as laterais do bolo, não sei se vocês conseguem ver. Eu tô colocando a faca entre a forma e o bolo e empurrando um pouquinho o bolo pra dentro, tá? Isso vai ajudar o brigadeiro a escorrer na lateral. Por isso que ele tem que ser fluido, tá? Se a gente fizer um brigadeiro muito duro, ele não vai escorrer. A gente quer um brigadeiro que escorra. Ó, Bia, a Karina perguntou aqui, ó. Tenho medo de fazer bolos e não vender. Pode me dar uma dica? Dica. Olha, a melhor dica é, você tem que começar vendendo para quem você já conhece. Então, faz um bolo pequeno, leva amostrinhas pequenas num evento de família, num evento da escola do seu filho, num evento do trabalho. E é mostrando que o seu produto é bom que o pessoal vai comprar. Então, começar com uma promoção de inauguração. Ó, esse bolo aqui, só essa semana vai ser um precinho mais baixo para vocês conhecerem. Ou, ó, eu trouxe esse bolo aqui para vocês provarem no trabalho. São boas opções de como começar. Então, você tem que mostrar, primeiro para as pessoas que você conhece, que seu produto é bom. Depois de feito isso, o boca a boca ajuda muito a vender. Então, a pessoa que gosta do seu produto, recomenda o seu produto, compra de novo. Então, é sempre uma boa opção. Olha só quanto brigadeiro num bolinho pequeno.
Ih, o pessoal aqui tá me olhando, hein? Nossa senhora! Tá demorando muito pra ficar pronto. Ih, já tá pronto já. Aqui vou só acertar as laterais, dar uma limpadinha aqui. E já temos um bolo de brigadeiro. Deixa aqui. Ó, a Tatiana escreveu aqui. Esse bolo não tem como ficar ruim. Realmente. Concordo. Os ingredientes dele realmente não tem como ficar ruim. É legal, assim, o diferencial desse bolo, pessoal, é que, assim, pra gente que já comeu, né? Agora eu vou dar a minha opinião como cliente. É que ele fica muito molhadinho. Então, ele não fica aquele bolo seco dentro e só a cobertura por fora. Não, ele fica molhado, além da cobertura. Então, assim, é um bolo bem suculento mesmo, bem gostoso. Tô dando uma olhadinha aqui no bolo que a gente pôs no forno. Só um minutinho. Enquanto isso, a galera fica com a paisagem do bolo já feita. Já pronto. Vontade só aumenta. Olha só, nosso bolo tá pronto. Aí, galera, no ao vivo, Então, olha a outra o massa. bolinho pronto. A gente faz o teste clássico. Nesse caso de bolos que a gente vai cortar, a gente fura. E a faca saindo limpa, ele tá assadinho e tá pronto. Olha só. Caramba, que show, hein? Pra galera que não consegue fazer ainda, fica... Os meus bolos mesmo não crescem nada. É. O pessoal perguntou aqui, podemos usar essa cobertura pro bolo de cenoura? Pode, deve. Ele é uma boa cobertura. Como eu uso um chocolate com um pouco mais de cacau e creme de leite, ele fica bem brilhoso. Vocês podem ver aqui, ó. Deixar mais perto. Ele fica bem brilhoso e bem fluido, que é o que a gente gosta. Então eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem. Ih, que silêncio, A Marisa gente. falou É que que tá todo estamos mundo- salivando. A gente também. A gente tá prestando atenção. Todo mundo olhando. Temos um Caio aqui no comentário falando, traz um pedaço pro irmão. Ah, irmão só serve pra essas coisas, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Ele tá quente, tá? Então o ideal é que ele fique na geladeira antes de você cortar, tá bom? Pra ele preservar os líquidos dentro do bolo. Mas olha só. Olha como ele fica molhadinho, galera. Vou pegar aqui e cortar um pedaço com a colher. Pra vocês verem. Olha só. Conseguem ver aí? A umidade do bolo. Olha como ele tá fofinho. Ele tá quente ainda, tá? Então se você cortar o bolo quente, provavelmente ele vai vazar um pouquinho de líquido. Ó, vocês conseguem ver aqui? Tá vendo? Esse líquido que a gente fez, quando ele fica na geladeira, ele se preserva dentro do bolo. Então não vai ser aquele bolo que você corta e ele fica vazando líquido. Mas ele precisa gelar um pouco, tá? Como ele tá quente aqui, tá saindo fumaça ainda, então ele desmonta um pouquinho. Ó, a sua primeira Vem cá. cliente que vai A minha. pegar. Vai lá pegar o bolo. Vem aqui. Essa aqui é a Lelê, desse tamaninho todo. Quanto você tem, Lelê? 5. Tem 5, ela é um bom chocolate. Vê. Tá quente. Tá bom. Então, que eu levo pra você. Agora vamos ter a segunda cliente aí no pedaço. Ah, você quer mais um pedaço? Oi, gente. Gente, essa é a Manu. Manu tem 9 anos. Manu tem um canal de transmissão, Divas da Manu. Manu é chique. Convidada ilustre na minha live. Vamos lá, Manuzinha. Ah, como ele fica gelado, continua suculento? Sim, muito. Continua suculento. Ele fica ainda mais porque o líquido que a gente colocou nele absorve pela massa e ele não fica vazando, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Como ele tá quente, quando a gente aperta, ele sai um pouquinho de líquido, tá vendo? Mas é aquele leite bem docinho que a gente fez. Se ele tá na geladeira, 2 horinhas é o suficiente, ele para de perder esse líquido. Então ele fica dentro da massa e quando você come ele ainda tá úmido. Vai lá, Manuzinha. Vamos ver. Calma, vai lá comer bolo.
Gente, mais perguntas antes que eu encerre aqui com vocês, pra vocês poderem assistir a novela, assistir o jornal. Nem sei que horas são, produção? Vai dar 9 horas. Vai dar 9 horas, daqui a pouco começa a novela. O pessoal vai fazer um bolinho agora pra ficar no forno até a novela começar. Últimas perguntas? Não? Ó, as meninas estão falando que vocês são lindas aqui, ó. A Lelê e a Manu, minhas priminhas. Que bom, galera. Não esqueçam de se inscrever pro evento do dia 6. Sim. Cliquem no link lá na bio, vocês vão achar as informações certinho. Tem o grupo do WhatsApp. Tem muita receita legal, muito vídeo legal pra vocês. Vamos vender muito bolo. Quando será a próxima aula? Ótima pergunta. A gente vai ter uma aula na sexta-feira, uma outra live, tá? No mesmo horário, às 8 horas na sexta-feira, em que eu vou mostrar mais uma receita pra vocês, mas é surpresa. Legal. E a live vai ficar gravada, né? Perguntaram novamente. Sim. Vamos deixar lá. E também vamos postar a receita. Sim, vamos deixar por escrito, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, mandem pra gente nos comentários, mandem na DM, a gente responde todo mundo. Eu busco responder o máximo de pessoas possível, o mais rápido possível, pra vocês conseguirem fazer os bolos. A gente vai enviar toda a receita em gramas e em xícaras também, tá bom? A Michelle perguntou aqui, mando tudo certinho. Faça o bolo, posta uma foto, marca a gente, eu reposto, se me marcar. Então coloca lá. O que achou também, mandem feedback. E estamos à disposição. Continue me seguindo para ver mais receitas. Vou mostrar bolo de leite ninho, vou mostrar bolo merengue, vou mostrar mousse de maracujá, mousse de limão, muita coisa boa. Certo? Algum adendo, produção? Acho que é isso. É isso? Podemos dar tchau pras meninas? É isso? É isso. Então tá bom, muito obrigada, meninas. É um prazer falar com vocês. E meninos, né? Temos meninos aqui também. Então é um prazer falar com vocês. Espero que tenham gostado. Quero voltar a conversar com vocês o quanto antes. E me mandem mensagem que eu adoro receber mensagem de vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Valeu, pessoal. Uhum.